Bom, vamos lá, galera, da nossa caminhada do pão de queijo. Hoje a nossa dica do contagem regressiva para o nosso TRT de Minas, dica de número 33. Se você não parou ainda para pensar nisso, isso quer dizer que faltam 33 dias para a nossa prova do TRT de Minas. E seguindo aí a nossa ideia de pegar um pouquinho de cada tópico do edital, dentro do nosso edital, quando a gente fala de atos administrativos, a gente tem um ponto que é chamado de atributos do ato administrativo. Galera, a primeira coisa é a gente lembrar a definição. Quais são os atributos do ato administrativo? É a consequência. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o estudo do ato administrativo tem origem lá no direito civil, quando a gente estuda o ato jurídico. Na verdade, a gente aprende que o ato administrativo ele é uma espécie de ato jurídico. Então, o ato administrativo ele é espécie de ato jurídico. Na verdade, o ato administrativo ele é um ato jurídico com características especiais. Eu tenho que lembrar que ato jurídico ele está lá no direito privado. Eu estudo lá no direito civil. Já o ato administrativo ele está no direito público. E quando eu transfiro esse ato jurídico do direito privado para o nosso direito administrativo, um ramo do direito público, surge aquela relação de verticalidade. A administração agindo com supremacia sobre um particular. O interesse da coletividade prevalecendo sobre o interesse do particular. E é nesse contexto, nesse enredo, que surgem os atributos. Os atributos nada mais são do que as características especiais dos atos administrativos que vão diferenciá-los do ato jurídico lá do direito privado, lá do direito civil. Então, os atributos dos atos administrativos são as características especiais. E quais seriam esses atributos? Bom, quando a gente começa a estudar atributos do ato administrativo, eu sempre falo que existem 4 atributos básicos. Depois vão surgindo outros ao longo da explicação. O primeiro atributo é a presunção de legalidade, também chamada de presunção de legitimidade. Qual é a característica dessa presunção de legalidade ou de legitimidade? Vamos anotar porque eu vou passar bastante informação. A consequência dessa presunção é a mesma consequência da presunção de constitucionalidade das leis. Se o Congresso Nacional faz uma lei, presume-se que essa lei é constitucional. A consequência lógica e imediata é que eu, particular, nós, particulares, temos que cumprir essa lei até que alguém declare que ela é inconstitucional. Quando eu transfiro isso para a presunção de legalidade, a ideia é a mesma. O ato administrativo, decreto, portaria, resolução, presume-se de acordo com a lei até prova em contrário. Então, quando eu falo dessa presunção de legalidade, eu estou prezando pela conformidade do ato com a lei. Bom, primeiro detalhe é que essa presunção de legalidade ou de legitimidade é uma presunção relativa, que admite prova em contrário. E aí, para quem não lembra desse detalhe, essa presunção de legalidade relativa é uma presunção iuris tantum, de legitimidade. Isso aparece em prova da Carlos Chagas, direto. Presunção relativa ou presunção iuris tantum. É aquela presunção que admite prova em contrário. Então, presunção relativa. A consequência é que o particular tem que cumprir o ato, mesmo que ele tenha um vício, até prova em contrário, até que alguém anule esse ato administrativo. Essa presunção é uma presunção relativa, uma presunção iuris tantum de legalidade. Ela admite prova em contrário. E a característica dessa presunção de legitimidade, segundo a professora Maria Silvia de Pietro, é que ela inverte o ônus da prova. Nesse caso, o ônus da prova não é da administração que praticou o ato. Não. O ônus da prova é de quem invoca a nulidade do ato administrativo. Ou seja, se eu não concordo com o conteúdo do ato administrativo,
Eu é que tenho que comprovar essa ilegalidade. O ônus da prova é do particular e não da administração. Então, segundo a professora Maria Silvia de Pietro, a presunção de legitimidade ou de legalidade, ela inverte o ônus da prova. E isso também já caiu em questão da nossa Carlos Chagas. Então, eu estou passando várias informações nessa nossa dica de número 33. Bom, o que mais que é importante a gente saber? Essa presunção de legalidade ou de legitimidade, ela é tida como sinônimo, né? Para alguns autores são coisas distintas. Legalidade seria uma coisa menor, a conformidade com a lei. Legitimidade, uma coisa maior, a conformidade com a lei e com os princípios de maneira em geral. Mas a Carlos Chagas, ela tem adotado essa linha de legalidade ou legitimidade como sinônimo. Agora, cuidado, porque existe um outro atributo, que é a presunção de veracidade. A presunção de veracidade, para a nossa banca, Carlos Chagas, ela é diferente da presunção de legalidade. Então, presunção de legalidade é diferente da presunção de veracidade. Galera, presunção de legalidade. Presume-se a conformidade do ato com a lei. Presunção de veracidade. Presume-se a verdade dos fatos. Pessoal, macete para a prova da Carlos Chagas. Falou em veracidade, falou de verdade. São palavras que estão associadas. A origem da expressão veracidade vem de verdade. Na hora da prova, Carlos Chagas vai tentar te confundir. Ela vai falar assim: em decorrência da presunção de legalidade, presume-se a verdade dos fatos. Errado. Falou em verdade, falou em veracidade. Ou ela faz o contrário. Em decorrência da presunção de veracidade, presume-se a conformidade com a lei. Errado. Conformidade com a lei é legalidade ou legitimidade. Então o primeiro atributo já foi. Segundo atributo, galera, mole. Imperatividade. O próprio nome já ajuda. A gente sabe que quando o prefeito faz um decreto, ele não pergunta se a gente quer obedecer aquele decreto. Ele impõe a vontade da administração. Independentemente da nossa aquiescência, independentemente da nossa concordância, eu tenho que cumprir aquele ato administrativo. Essa é uma característica da imperatividade. A imperatividade tem a ver com o poder de imposição. O Estado impõe a sua vontade. E se caísse na prova, qual é o atributo que decorre do poder de império? Todo mundo matava, até quem não estudou. Porque poder de império e imperatividade, eu pelo menos chutaria imperatividade. São palavras associadas. Então não vai cair assim na sua prova. Vai cair da seguinte maneira: qual é o atributo que decorre do poder extroverso da administração? É a imperatividade. Carlos Chagas já cobrou isso. Galera, poder extroverso nada mais é do que o poder de império. Então a administração impõe a sua vontade. Isso também já foi questão de prova. Terceiro atributo: tipicidade. Galera, a tipicidade, ela decorre do princípio da legalidade. O que é a tipificação no direito? É a previsão legal do assunto. Então, o ato administrativo o ato administrativo, ele tem que ter previamente por trás dele uma lei para respaldar a existência desse ato. A gente aprende no direito constitucional que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Gustavo, então por que eu tenho que obedecer o ato? O ato não é lei? Por quê? Porque por trás desse ato eu tenho que ter uma lei para respaldar esse ato. Isso é a tipicidade. Beleza? Tranquilo? O ato administrativo, ele deve corresponder a figuras definidas previamente em lei como aptas a produzir determinados efeitos. Essa é a definição técnica de tipicidade. E aí, falta mais um atributo. Vou apagar aqui. Essa dica é um pouquinho longa para a gente matar um tópico grande, que é a questão certa na nossa prova. O último atributo do ato administrativo seria o quarto atributo,
seria a autoexecutoriedade. Gustavo, o que é a autoexecutoriedade? É aquela possibilidade que a administração tem de praticar direta e imediatamente certos atos administrativos sem manifestação prévia do Poder Judiciário. Sem manifestação prévia do Poder Judiciário, do PJ. Então, por exemplo, a vigilância sanitária recolhe a mercadoria estragada sem precisar de ordem judicial. O interesse público fala mais alto. Até eu conseguir a ordem judicial, o cara já vendeu a mercadoria toda estragada. Então não faz sentido eu precisar de uma ordem judicial. Se o estabelecimento está irregular, eu vou interditar esse estabelecimento. Agora, cuidado! A autoexecutoriedade, ela permite a execução imediata do ato, sem manifestação prévia do Poder Judiciário. Mas, posteriormente, o Judiciário pode analisar? Pode. Sobretudo com ênfase nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Segundo a doutrina, são princípios limitadores da autoexecutoriedade. E aí, por fim, vale a pena a gente lembrar que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele fala da existência de dois outros atributos. Ele fala da exigibilidade e ele fala da executoriedade. Exigibilidade. Eu posso exigir sem manifestação prévia do Poder Judiciário. Eu posso exigir a prática daquele ato. Mas eu não posso coibir a prática daquele ato. Eu não posso determinar, executar a prática daquele ato. Essa é a diferença. Quando eu falo de exigibilidade, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, eu só posso compelir o particular a praticar o ato através de meios indiretos de coerção. Ou seja, eu vou exigir que o particular pratique o ato. Se ele não praticar, o máximo que eu posso fazer é aplicar uma multa, por exemplo. Eu não posso usar da força para praticar aquele ato. Agora, quando o ato tem executoriedade, como por exemplo a interdição de um estabelecimento comercial, aí sim eu posso usar até a força policial. São os meios diretos de coerção. Eu posso obrigar o particular, inclusive usando da força física, a praticar aquele determinado ato. Então a ideia era trazer um resumão sobre os atributos do ato administrativo. Por fim, vale lembrar que o único atributo presente em todos os atos é a presunção de legalidade ou de legitimidade. O ato ele já nasce com essa presunção. É uma coisa natural que independe de lei. Pessoal, se eu tivesse que apostar, seja na prova de técnico ou de analista, atributos é questão certa. Então por isso que a dica de hoje foi um pouquinho maior e eu falei um pouco mais rápido, porque você está assistindo aí, você pode voltar, ver de novo, ver 50 mil vezes. O importante é anotar cada detalhe que eu falei. Cada detalhe que eu falei já foi uma questão de prova da Carlos Chagas. Beleza? Então faltam 33 dias, concentração nos estudos e até a nossa dica de número 26. Até a próxima, galera. Abraço!